Olá, boa noite. Estamos aqui na nossa segunda noite da mesa de diálogos vinculada à mostra DocSP e hoje com o título A Viabilização dos Documentários de Arquivo, né? Vamos centrar um pouco a nossa conversa, se não exclusivamente, mas principalmente nas várias questões em torno do arquivo, né? Questões que são de produção, questões que são éticas, históricas, né? Muitas vezes políticas, nessa utilização de imagens que não foram realizadas, não foram destinadas aos filmes, né? Tinham outros contextos, tinham outras destinações e são retiradas destes contextos e destas destinações para habitarem, conviverem e se relacionarem com outras imagens dentro de uma obra, né? Então, quer dizer, isso tem uma série de implicações, é uma das principais questões hoje, né, nos estudos de documentário, justamente porque implica questões estéticas, questões éticas, questões políticas, questões históricas, né? Nesse deslocamento entre as épocas e nesse deslocamento entre a intenção de uma fonte original que realizou e essa nova destinação, né? Que é o que são os filmes. Então, queria chamar já aqui a Patrícia Araújo, que vai mediar a mesa, e apresentar, né, as demais pessoas integrantes dessa mesa, o Rodrigo Ribeiro, diretor do curta Morte Branca do Feiticeiro Negro, o Tiago Carvalho, diretor de O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, e a Juliana Nascimento, produtora do curta-metragem Fartura, todos tendo como principal característica toda a estruturação do filme a partir do material de arquivo, né? Não é um arquivo incidental, mas são arquivos estruturantes de cada um desses filmes. Então, queria chamar aqui a Patrícia, já passando aqui a bola para ela, mas também reverberando um pouco a mesa de ontem, né, Patrícia? Porque, de uma certa forma, essa mesa ela dá continuidade à mesa de ontem, no sentido de que ontem tivemos aqui em discussão o Chico Rei está entre nós, da Joyce Prado, e O Último Sonho, do Alberto Álvares, que são filmes que são realizados a partir de figuras, né, do passado, figuras mortas, no caso do Chico Rei, uma figura mítica, né, não só histórica, mas mítica, e como esse passado, que os filmes, de uma certa forma, trazem para a imagem e para a conversa, eles reverberam no presente, né? Que era o tema de ontem. Aqui também existe, nessa mesa, um olhar para o passado, né? E acho que estava conversando hoje com a Patrícia, e isso pode reverberar para dentro da mesa de alguma forma, que a imagem tem esse paradoxo, né, de ser, ao mesmo tempo, ter uma natureza que preserva as coisas que já desapareceram, né, quando vemos as imagens, a não ser que seja, no nosso caso, ao vivo, mas amanhã e daqui a algum tempo, quando tiver no Facebook gravado, já não é, aquela situação já não volta mais, ela já é meio fantasmagórica, ela só existe como imagem, né? Então a imagem ela tem essa capacidade de preservar alguma coisa que já foi, mas ao mesmo tempo ela é uma espécie de atestado de óbito também daquilo que ela mostra, né? Porque aquilo já foi. Então tem esse paradoxo de uma espécie de ressurreição de alguma coisa que passou e do seu próprio atestado de óbito, né? E quando estamos lidando com filmes que vão ao passado, que lidam com arquivo, me parece que essa, digamos, fantasmagoria que existe em torno das imagens, sobretudo as do passado, isso se duplica, né? Isso envolve muitas outras camadas. E aí o que eu estava hoje falando com a Patrícia é que me impressiona muito como nos materiais de arquivo
o arquivo, por mais que ele esteja recontextualizado numa obra, a imagem do arquivo ela resiste, né? Ela transborda, inclusive, as intenções dos filmes, as intenções de quem cria, né? Enfim, acho que são coisas que vão estar melhor elaboradas aí na conversa de vocês. Eu só estou, então, passando a bola aqui, apresentando a mesa, vou ficar aqui nos bastidores, escutando a conversa, que vai ser muito boa, tanto quanto a de ontem, tá bom? Então, boa conversa para vocês e a palavra está com você, Patrícia. Obrigado. Legal. Obrigada, Kleber. Boa noite a todas, todos, todes que estão conectados agora para essa conversa. Como o Kleber, né, já apresentou, a gente vai ter a presença do Tiago Carvalho, diretor de O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a Juliana Nascimento, que produziu o curta-metragem Fartura, e o Rodrigo Ribeiro, que dirigiu A Morte Branca do Feiticeiro Negro. E pensando nessas questões, né, que o Kleber lança logo agora no início, e com o intuito também de disparar essa conversa, eu queria colocar para vocês, para as três pessoas convidadas, inicialmente qual que é a ideia, né, o desejo de cada filme, né, como que esses filmes nascem e, de algum modo, se vocês puderem também falar sobre a viabilização desses filmes, né. A gente estava conversando um pouquinho antes e a gente entendeu que tem algumas produções, né, financiadas via edital, outras produções que também têm um viés universitário. Então, como uma primeira pergunta, seria um pouco isso, né? Os desejos que movem esses projetos de filme que lidam com essas imagens de arquivo e como que vocês viabilizaram esses projetos em termos, né, de produção e financiamento. Se vocês quiserem ligar as telinhas, e aí ficaremos nós três agora até o final, ligados aqui. Então, quem quiser, por favor. Quer ir primeiro? Pode ir. Boa noite. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui estabelecendo essa troca com vocês. Acho muito generoso exibir um filme online, né? Muitas vezes a gente tem questões com relação a isso, porque a produção é cara e, de repente, o filme, né, vira um link. Estava falando sobre isso ontem. Mas penso também que é um ato muito corajoso e generoso de expandir nossos horizontes, né? De conseguir alcançar muito mais pessoas. Então, sou muito grata por essas oportunidades, né? De estar exibindo o filme online e também de estar trocando com pessoas que muitas vezes não estão pertinho de mim e que eu não poderia trocar se não fosse, né, através da virtualidade. Eu sou Juliana Nascimento, eu produzi o Fartura, não só produzi, como fiz parte da pesquisa, né? Ele é um filme muito mais de pesquisa do que de produção, assim, de pesquisa de imagem, de arquivo, de histórias, né? Então, a produção, ela girou um pouco em torno disso, assim, de realmente buscar materiais e entender que imagem a gente utilizaria para contar a história que a gente queria contar. Com relação à produção, né? O Fartura, ele é de um edital universitário, né? A gente produziu ele ainda na faculdade. Eu e Yasmin fomos colegas de turma. E na nossa aula de montagem, que foi quando eu a conheci, ela fez um experimento fílmico que era realmente o start do Fartura, assim, que era o início do que viria a ser o Fartura. Ela fez esse experimento, eu me interessei muito pelo tema e do que aquilo poderia vir a ser. E conversei com ela, falei, eu quero produzir esse teu filme. Entrei como nesse lugar de produtora, muito por uma exigência da própria universidade, né, de que, enfim,
precisariam ter 2 pessoas ali assinando o projeto, e aí ela entrou como diretora e eu entrei como produção. Mas a equipe foi uma equipe bem reduzida, então, na verdade, a Yasmin dirigiu, reduzida durante o processo de montagem, assim, na verdade, mas teve muita gente participando, oferecendo seus arquivos e entrando nessa junto com a gente de outras formas, mas, assim, equipe técnica mesmo foi uma equipe bem reduzida, que basicamente, né, durante um tempo se resumiu a Yasmin enquanto diretora, eu fiz produção e pesquisa, e a Luana, nossa montadora e também pesquisadora. Então, ele foi feito através, sim, de um edital, né, que basicamente, enquanto orçamento, né, já falando de produção, esse edital possibilitou que a gente pegasse os VHS e transformassem eles em ProRes, né, que é arquivo de alta qualidade, para que a gente pudesse fazer o filme. Então, basicamente, todo o nosso orçamento foi destinado a isso, né, a transformar as diversas fitas que a gente havia recebido para esse formato. E foi isso, assim, com relação à produção, realmente é um filme universitário, né, que nasce na universidade, e que foi através dessa possibilidade que a gente conseguiu realmente arcar com os custos de lidar com o material de arquivo, que apesar das pessoas acharem, né, que tem essa... Eu entrei um pouco no filme achando isso, né, falando, é uma produção super barata, super viável, muito mais fácil do que fazer um filme sem ser de arquivo. Eu me iludi um pouco quando eu vi o orçamento estava, tipo assim, muito maior do que eu imaginei, mas muito porque é um processo muito analógico, né, de realmente transformar esses arquivos, e não é barato, né? Você pegar uma fita VHS e transformar ela em ProRes em alta qualidade não é barato, assim. Então, eu me enganei um pouquinho nesse processo, mas descobri que ele também é um processo caro. Boa noite a todas. Tomei a palavra aqui do Thiago. Eu sou o Rodrigo Ribeiro, diretor da Morte Branca do Feiticeiro Negro, né? Que foi um filme que começou pelo interesse de linguagem da minha parte, assim, aliado com inevitável também interesse, né? E, ao meu ver, para mim pessoalmente, necessidade de tratar sobre temáticas raciais, assim, inevitavelmente sempre vai por essa toada, assim. E aí, em relação à linguagem, estava na minha cabeça muito forte que eu queria trabalhar com material de arquivo, que é algo que sempre me encantou, assim. Eu costumo brincar que eu gosto mais da imagem dos outros do que das minhas, assim, sabe? Adoro, tipo, tem um encantamento muito maior, assim, dessa absorção das imagens alheias, qualquer época que seja, assim. E passava por outros gostos, assim, de linguagem cinematográfica que envolviam o uso muito forte do som e também do texto, né? Eu queria muito trabalhar num viés mais experimental, unindo com documentário, e a motivação era de início essa, assim, de ter um filme que tratasse de questões raciais, mas que não fosse também nada muito didático, muito expositivo. Era algo que eu acho que realmente o campo do cinema documentário é uma coisa sei lá, de possibilidades infinitas, assim, né, de abordagens e tudo mais, assim. E a partir desse interesse pelo material de arquivo, assim, por ter orçamento zerado, assim, não ter nenhuma grana para trabalhar, a gente foi atrás de obras que estivessem em domínio público, assim, em domínio público e ainda mais ainda com recorte racial, assim. Então, foi uma pesquisa intensa que eu fiz ao lado da Júlia Faraco, que assina a pesquisa de imagens também para o filme, para que a gente fizesse uma delicada e minuciosa assim, procura pela presença negra nos materiais de arquivo, assim, com esse viés, né, de estar em domínio público, né? E aí a gente fez um traçado, assim, chegou em torno de 50 filmes, assim, que
que estavam à disposição, daí mediante alguns critérios assim de poder manipular a imagem, né, conforme a gente queria. Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar em relação a esse filme é que tinha uma preocupação enorme de não ter um viés de embelezamento muito grande, assim. Tinha que ter pela temática, tinha que ser algo que causasse um incômodo, assim, vindo do som, vindo da imagem e do conteúdo, né, da carta que é expressa no filme, assim. Então teve todo esse cuidado e essa procura por coisas que encaixassem nesse universo que a gente queria trabalhar, né? Em termos mais de produção, né, a gente entrou em contato ainda no apagar das luzes, à época já, né, esse processo absurdo que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira. A gente teve apoio também da Cinemateca Popular, assim, que deu um certo apoio jurídico, assim, nesse uso do material de arquivo com viés de abertura de uso, assim. E, enfim, aí também, né, como a Juliana falou, assim, uma equipe super pequena, né, porque o filme tanto usa material de arquivo como a gente faz filmagens nossas, assim, né, que são na Bahia e também em São Paulo, que foi feito. E, enfim, aí tem todo esse processo também de um cinema que é material de arquivo, ao mesmo tempo tem toda essa logística para filmar, no caso desse filme, os vazios, assim, né? Os vazios e as presenças negras em certas locações e tudo mais, assim. Então, eu acho que é meio que isso, mas é de início, né, desse interesse do fazer, assim, cinematográfico, partiu também muito dessa minha pessoal e subjetiva necessidade de compartilhar alguns incômodos, assim, né, alguns incômodos e devaneios, assim, sobre as questões negras no Brasil, assim. Por hora é isso. Pessoal, boa noite. Eu sou Tiago Carvalho, sou o diretor de O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível. Obrigado ao DocSP pela oportunidade de falar do filme e mostrar o filme. Parabéns aos dois companheiros aqui, Juliana e Rodrigo, pelos lindos curtas. Obrigado, Patrícia. Bom, pensando aí na provocação da Patrícia, esse filme nosso, O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, ele tem assim o desejo de fazer e a oportunidade de viabilizar são duas coisas que caminharam muito juntas assim desde o princípio. Esse personagem do Noel Núteus, que é um indigenista e sanitarista, é um personagem que eu conheço assim já há algum tempo porque me interesso muito pela época e pelo contexto em que ele atuou, que é o contexto do que se chamou a Marcha para o Oeste, né, de colonização do Centro-Oeste brasileiro e da Amazônia, junto com os irmãos Vilas Boas. É um assunto que, de menino, assim, eu me ligo muito nele, me lembro muito da série do Washington Novaes, sobre o Xingu. O Washington Novaes, que morreu há pouco tempo atrás, que passava, se não me engano, na extinta TV Manchete. Me lembro de ver isso menino, assim, ficar muito impressionado e muito encantado, e enfim. E aí, lendo sobre essa história e tal, conhecia a figura do Noel, mas não conhecia como eu conheço agora depois de fazer o filme, sabe? E aí, há 4 anos atrás, a Fundação Oswaldo Cruz publicou um edital, que é o mesmo edital que a gente ganhou agora em 2018, chamando longas, curtas, médias, animações. E uma das áreas de interesse do edital eram biografias de sanitaristas. E aí, nesse contexto, eu me lembrei do Noel e comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Noel e conhecer melhor para escrever um projeto para o edital de 2016 sobre o Noel, para falar do Noel e contar a história do Noel. Sabia que ele fazia filmes e tal, mas não tinha assim a dimensão do tamanho da obra dele, nem conhecia os filmes direito, a não ser uma outra imagem que aparece no filme do Marco Altberg sobre ele, enfim. E algumas fotografias da figura dele, que é uma figura muito curiosa, né, com aquele bigodão e, enfim.
E aí, enfim, a gente escreveu o projeto com uma outra equipe, com outros companheiros, a gente o filme não entrou no edital, não rolou, mas aí na edição seguinte do edital, enfim, a gente continuou trabalhando no projeto, conhecendo melhor. E aí, na segunda oportunidade aí que o edital abriu, depois que a gente estava com o projeto repaginado e mais bem estruturado, e melhor mesmo, aí rolou. Aí a gente ganhou o edital da Fiocruz, do selo Fiocruz Vídeo, para fazer o filme. A Fiocruz foi, assim, uma parceira extraordinária para fazer esse filme, inclusive porque o nosso projeto original, o projeto que a gente submeteu e que ganhou o edital, era um projeto que também previa filmar material, acompanhar médicos hoje, e, enfim, outras ideias assim de filmagem nossa, né? E também a Fiocruz é quem custodia, além da Cinemateca Brasileira, né? É quem custodia os filmes do Noel, e os arquivos de áudio que a gente usa no filme do Noel, numa seção da Fiocruz chamada Casa de Oswaldo Cruz, que é um centro de memória fantástico da saúde no Brasil. Assim, e a saúde no Brasil tem várias histórias, como a história do Noel, né? A luta pelo direito à saúde no Brasil é uma luta muito especial, assim, né? O SUS, acho que é uma das grandes invenções da democracia brasileira, assim, né? Uma das coisas que a gente conseguiu construir como sociedade, né? Então, a memória desse processo todo, e inclusive daqueles que vieram antes da existência do SUS e tal, como é o caso do Noel e de tantos outros, está guardada lá na casa de Oswaldo Cruz com uma competência extraordinária, com uma organização extraordinária. Eu acho que, assim, os cineastas precisam conhecer a causa de Oswaldo Cruz, porque tem uma quantidade impressionante de filmes ali, tem muito filme para sair dali. Eles têm foto, tem áudio, tem vídeo, então, assim, é o lugar do filme mesmo, a casa do filme, o Índio Cor-de-Rosa contra a Fé Invisível, é a Fundação Oswaldo Cruz. E aí, bom, acho que a gente, a partir de começar o trabalho, a ideia foi se transformando, né? A gente chegou a filmar muito material e tal, mas como disse aí o Rodrigo muito bem dito, parece que é mais gostoso às vezes trabalhar com material filmado pelos outros, né? Do que o nosso mesmo. E aí o processo começou a girar em torno dos arquivos que estavam custodiados pela Fiocruz, mas também dos arquivos que estavam na casa da filha do Noel, a Berta Núteus, que foi de uma generosidade também extraordinária com a gente, assim, abriu todos os baús do apartamento em que ela vive, que é o mesmo apartamento em que o Noel viveu, onde estão todas as coisas do Noel, os objetos do Noel, e onde estavam também rolos e rolos e rolos e rolos de filme do Noel, fitas cassete de todo tipo que você possa imaginar, e nos armários mais loucos que você possa imaginar, fotografias, slides e cartas e nota fiscal de aparelho de radiografia, assim, a gente fuçou tudo assim com a Berta, e sempre e assim, a gente também, eu falo toda hora a gente, né, mas não é o Pelé e o Edson, não é o plural majestático, não, é porque ninguém faz filme sozinho, né? Então, assim, ainda mais num filme de arquivo, né? Tem a figura do Cláudio Tamela, que é o montador do filme, que é uma figura, porra, decisiva na construção do filme, no rumo que o filme tomou, né? O filme é um filme muito assim, a partir da sensibilidade do Cláudio, que é um sujeito talentoso pra cacete, e da Maria Flor Brasil, que é a nossa produtora executiva, que também ajudou a viabilizar e costurar, e também estabelecemos junto um relacionamento uma amizade muito bonita com a filha do Noel. E aí o filme foi se construindo nessas tabelinhas aí, nessas conversas
de muita gente, com muitos arquivos também, não só da Fiocruz, não só com a Berta, mas também todos os arquivos de áudio que a gente falou, que a gente usou. Enfim, eu acho que a gente é um pouco por aí. Acho que para começo de conversa é isso. Legal, gente, muito bom ouvir vocês. Só um recadinho, assim, que para quem estiver acompanhando pelo Facebook ou por aqui e quiserem, né, já colocar perguntas, a gente está aceitando. E eu fico pensando muito nessa relação da fantasmagoria, né, que o Kleber citou, assim, e talvez relacione isso também com esse processo de feridas abertas, né, na Constituição do que a gente entende hoje, né, do que é o Brasil, assim. E se a gente pensa que essas feridas continuam abertas, né, e que não foram curadas, eu entendo também essas produções quase como processos e obras também de uma reparação histórica, ou de uma possibilidade também de recontar a história, né? E aí, tem uma coisa em relação à lida com o arquivo que eu queria perguntar para vocês, com algumas nuances de diferença, assim, para a Juliana, de entender que arquivos são esses, assim, porque em algum momento parece que é algo muito familiar, né, de você, seu e da Yasmin, e aí agora na tua fala isso me gerou alguma dúvida, né, de onde são esses arquivos, porque a gente também tem umas falas em off, né, que parecem falas de pessoas muito íntimas, e ao mesmo tempo, enfim, agora eu não entendi, né, esse lugar de onde vêm os arquivos. E aí no caso da Morte Branca do Feiticeiro Negro e o Índio Cor-de-Rosa, tem uma coisa que é sobre lidar com essas imagens feitas naquele tempo, de algum modo feitas pelo inimigo, pelo homem branco. E aí como que é, né, lidar com essas imagens recontextualizadas a partir desse embate, né, com o presente, pensando, enfim, né, no destino que aquelas imagens foram feitas, né, no passado e no novo destino que elas tomam hoje, assim. Então, acho que vai um pouco por aí, assim, essas novas perguntas. As imagens do Fartura são imagens domésticas, então são alguns amigos em comum entre mim e Yasmin. A gente realmente chamou nosso ciclo para perto e pediu, né, como num ato também de generosidade, para que cedessem as imagens de família. Então tem ali aniversários de amigos nossos, tem ali festas de Natal, de fim de ano, de pessoas próximas, assim, a maior parte delas próximas da Yasmin, mas algumas também próximas a mim. Então, as imagens, elas vêm dessa origem, assim, porque existe um interesse porque, assim, existe um processo de... E aí, quando o Rodrigo falou, né, sobre buscar imagens de domínio público em que houvessem pessoas negras ali, em alguns momentos, né, a gente se depara com uma ausência muito grande de imagens da nossa história. Por quê? Porque existe um processo realmente de apagamento da história do povo negro, e em que, né, começa aí com a ausência do aparato tecnológico para se registrar o momento. Então, assim, né, se cerceia o acesso ao aparato tecnológico, os que conseguem produzir muitas vezes não conseguem, né, fazer com que essas imagens durem, fazer com que essas imagens virem de fato um acervo, né? Então, no caso do Fartura, a gente buscou sim imagens de domínio público, a gente buscou imagens, né, em acervos, mas o que a gente encontrou de mais interessante estavam dentro das casas. E aí, quando eu falo que foi um processo, às vezes, muito caro, é porque não existia ali uma preservação do material. Então, assim, muitas vezes a VHS estava com mofo, então a gente tinha que mandar limpar. Então, todo esse processo realmente teve que ser feito para que a gente chegasse num objetivo. E qual era o objetivo do Fartura, assim? Encontrar nas imagens que foram produzidas aquilo que existe de semelhante
na memória daqueles que não tiveram imagens produzidas. Então, se por um acaso a minha mãe, né, que tem aí uma foto guardada, ela se sente... eu acho que tem um sentimento ali de partilha, de família mesmo, é como se fosse a nossa família. Eu olho para o filme e falo, caramba, parece a minha tia, parece meu tio, caramba, essa família parece a minha. Então, quando a gente chega nesse lugar de identificação, eu acho que a gente produz memória para aqueles que realmente não conseguiram preservar isso, assim. Então, o Fartura, ele busca não partir da ausência, né? Não partir de uma ausência de imagem, mas buscar naquilo que se tem esse lugar em comum, assim. O que a gente tem em comum com aqueles que conseguiram produzir, né? Com aqueles que conseguiram ter uma VHS em casa, né? Então, as imagens são domésticas e o objetivo foi realmente encontrar pessoas que tivessem essas imagens para a gente realmente conseguir estabelecer um paralelo entre aqueles que têm e aqueles que não têm, e a gente pudesse realmente chegar num lugar comum da memória, né, da identificação, onde a gente se identifica. Né? Aquelas imagens não são minhas, mas poderiam ser, né? Não é minha tia, mas poderia ser. Então, eu acho que o filme ele faz essa abertura mesmo, né? Provoca um pouco esse sentimento de familiaridade, assim, né? Então, eu ouço muito essa perspectiva das pessoas de caramba, eu lembrei minha cachorra tá latindo. Eu lembrei da minha festa de fim de ano, né? Da comida da minha avó, da comida da minha tia, enfim. Então, acho que o filme ele faz um pouco esse resgate aí da nossa memória. Estabelece uma relação de parentesco, né? Assim, tem uma cena que é alguma festa, algum ritual, e tem uma música, acho que é do Gera Samba, enfim, e que não teve como também, né? De algum modo eu também me conectar, então ele estabelece muito, muito de cara, assim, né? Uma relação de parentesco que eu acho que no filme, né, de Tiago e Rodrigo, o arquivo aparece num outro lugar, inclusive porque se utiliza de imagens talvez mais antigas, né? Assim, não sei também se é exatamente por isso. Mas é com vocês agora, Rodrigo, Tiago. No caso da Morte Branca, sim, para mim sempre ficou muito latente a ressignificação assim das imagens, né? Tipo, inevitavelmente um filme de montagem, né, quando você utiliza material de arquivo, inevitavelmente é um lugar de memória, né, que se estabelece assim enquanto relação. E nesse caso do filme exatamente tinha esse processo de ressignificação das coisas, e é muito interessante trazer as coisas do parentesco, porque eu via lá essas imagens de corpos negros e para mim eram meus ancestrais, eram meus parentes, assim, sabe? Tipo, sem ter nenhum pudor de utilizar a imagem deles para ressignificá-las assim de outro modo, para trazer uma outra, né, um holofote maior, vira-se um outro personagem, assim, né, dentro de um outro contexto. Porque o principal desafio era esse, né, como conseguir contar uma história dos tempos de escravidão, né, com quais imagens, com quais registros, né, com quais eram as possibilidades né, discursivas, narrativas, para que pudesse, né, abastecer, assim, em imagens a história, né. Então, é o que eu dizia antes, assim, eu sou muito maravilhado assim com o cinema documentário nesse quesito, em termos da potência que se tem para a utilização das mais variados modos, assim, né? Eu acho que é algo muito, muito, o cinema contemporâneo, assim, brasileiro, documental, tá uma safra muito forte nesse esticar, assim, das possibilidades, assim, né? Que foi usado no filme, assim. Então, eu já nem lembro mais qual que é a pergunta, eu fiquei super viajando, assim, na Juliana, contando as histórias do filme. Eu falei daquela coisa de utilizar essas imagens feitas pelo inimigo, assim, né? Enfim, imagens feitas pelo homem branco, né? Tipo, como que é isso, assim? Pois é, e passa também por o que ficou muito forte para mim é a foto do Mark Ferrez, assim, né? Porque nessa coisa de não ter dinheiro, foi
foi, né, para as obras em domínio público, mas também contei assim com super apoio do MS, do pessoal, né, que são os donos da foto do Mark Ferrez, né? Que você pega uma foto que, tipo, é bem pungente e tal, mas você não consegue enxergar ninguém ali, tipo assim, a Vera, né? Tipo, e o filme tenta trazer esse destaque, tipo, olho por olho, assim, né? Uma coisa que, tipo, se olha de volta, assim, né? Tem essa intenção, não só com a imagem, mas com as outras, assim, de estabelecer uma outra relação com o material original, assim, né? Eu acho que é algo que sei lá, me atiça e me faz, né, sem nenhum pudor querer utilizar, assim. Eu acho que é meio por essa toada, assim. Então, acho curiosa a pergunta, porque o Noel é um sujeito que atua num contexto de muitas contradições, assim, né? Acho que nisso o filme guarda uma semelhança de forma grande, assim, com o filme do Rodrigo, porque o Rodrigo trabalha sempre em cima da carta, né, do Timóteo, e a gente trabalha sempre em cima daquele depoimento do Noel, que tem uma qualidade, assim, até um pouco confessional, né, de carta, apesar de ser um depoimento numa comissão parlamentar de inquérito, né? E ele faz assim ele faz um meia-culpa, né, no determinado momento, em que ele diz que ele sente até um certo remorso, porque ele de alguma maneira participou do que ele chama de pacificação do índio. E logo depois ele se emenda e diz que a pacificação é um termo que deve ser utilizado pelo índio com relação ao homem branco, né, ao chamado civilizado que ele diz. Então, assim, eu acho que o Noel, eu resisto muito a chamar o Noel de inimigo, sabe? Eu acho que o Noel não é um inimigo, não. Ele é um sujeito que chega, claro, porra, chega na esteira da colonização do território indígena, né? Ele chega assim chega depois, né? Chega depois disso. Quando ele chega, claro, porra, o Noel e a vanguarda da expedição Roncador Xingu, eles fizeram o primeiro contato com muitos povos, mas ao mesmo tempo, assim, a ideia da colonização já estava instalada, né? Eles chegam depois da instalação do projeto, né, de colonização e de expropriação mesmo do território indígena. Então, eu acho que ele se apresenta num contexto, assim, ele chega num contexto de ataque aos povos indígenas, inclusive ele é funcionário da Fundação Brasil Central, que é uma fundação que tinha um status de ministério e cuja missão era exatamente, porra, colonizar o Brasil Central, ocupar o Brasil Central, né? Mas eu acho que ele não se apresenta como um inimigo, não. Eu acho que ele se apresenta como um aliado dos povos indígenas, assim, um aliado incondicional dos povos indígenas, que dedicou a vida inteira a isso, assim. Então, a gente também, na Ilha de Montagem, assim, se deparou com esse dilema, né? Porra, como é que a gente vai se relacionar com esse fato, né? Com essa contradição, né? Mas acho que a solução que a gente encontrou para isso também foi abrir espaço no filme para que o próprio Noel tratasse disso, né? E, ao mesmo tempo, assumir o Noel mesmo como um personagem que foi encantador para a gente mesmo, sabe? Como uma referência mesmo, assim, a gente pode se mirar num homem como esse, sabe? Sim, sem ter pudor, assim, de admirá-lo, sabe como é que é? Então, é um pouco assim, ele é um dos nossos também, sabe? Ele é um cineasta também, ele está filmando uma situação, ele filma a situação e mostra aquilo, mostra na CPI, é um sujeito também que se apropria do cinema para incidir sobre a realidade, né, de uma maneira para promover justiça, para promover saúde, assim. Então
é um sujeito cheio de contradições, mas que também tem um propósito muito firme. E aí a gente também se segurou nisso, assim, também destacou e quis colar nisso. Massa, massa, Thiago. Também não enxergo o Noel como inimigo, coloquei mais para provocar vocês, porque eu acho que é muito sobre esse lugar da contradição mesmo, né? Assim, e o final do filme, ele termina quase que cobrando, né? Do tipo, e aí, galera, o que vocês vão fazer, né? Diante de tudo que eu estou denunciando aqui. Bom, eu acho que estão surgindo algumas perguntas, eu vou incorporar aqui. Tinha só uma coisa antes disso que eu queria só colocar para Rodrigo, e aí eu vou para as perguntas de vocês, que é pensar essa presença da carta e da transcriação, né? Que até você coloca no final do filme, assim. Como que se dá esse processo, né? De ter a carta enquanto um fio condutor? Como foi que tu entrou em contato com essa carta, né? Como que foi o teu encontro, Rodrigo, e a carta de Timóteo? E como que essa carta, né? Que tem uma linguagem que é escrita, se transforma em imagem? E não sei também se você puder também comentar dentro disso, talvez esteja dentro dessa pergunta sobre a citação no início também do Banzo, né? E que de algum modo a mim, pelo menos, causou, né, uma sensação no corpo que foi muito forte, né? Não seria o Banzo exatamente, óbvio, mas de pensar nessa construção fílmica com essa intenção também, né, de afetar o corpo, que para mim foi muito forte, né, de uma outra forma, assim. Então, queria que tu falasse do encontro, né, Rodrigo Timóteo, e desse processo de transcriação, por favor. Como eu disse anteriormente, eu tinha muito certo, assim, na minha cabeça que tinham 3 camadas para esse filme que teriam que ter uma força absoluta, assim. Cada uma tivesse uma autonomia, uma vida que ao final completassem, fossem materializadas num só corpo, assim, do áudio, do vídeo e do texto. Sendo que o texto eu não fazia ainda a menor ideia do que seria, assim. Pensei se faria, sei lá, escreveria alguma coisa, pegaria um poema, não sei, né? Só que dentro dessa pesquisa do próprio Banzo, né, porque tinha esse viés ainda de uma certa melancolia negra enquanto interesse de pesquisa. Pesquisando sobre o Banzo, eu cheguei no material incrível do professor baiano Jackson Ferreira, que é sobre suicídio na Bahia no século XIX, suicídio de escravizados no século XIX. E entre esse riquíssimo material dele, assim, que tem lá a carta do Timóteo, assim, né? E quando eu encontrei com ela, foi um impacto descomunal, assim. Eu lembro que minha mina chegou em casa, eu tava, tipo, sei lá, tava num ambiente pesado, tava chorando, coisa assim, né? E eu lembro que eu nem falei para ela, assim, eu falei, não, qualquer dia eu falo para você o que tá acontecendo, assim, então. Mas foi um baque muito, muito forte, assim, que era essa coisa do encontro, assim, né? Que há quem diga que ele que veio na direção do propósito do filme, assim, né? E aí tava, tipo, isso posto, como também para mim, de cara, tá muito posto que não teria que ter intervenção nenhuma ortográfica, assim, né? Tinha que ser exposto no filme da maneira que ele escreveu, assim, né? Da ortografia da época, que para mim era questão de respeito, assim, manter, assim, sabe? Tipo, era tão respeito manter a ortografia, quanto também não ter narração em voice-over, assim, de maneira alguma que descaracterizaria de algum modo, assim, a original da carta, né? E também houve uma preocupação muito forte também de não ser interpretado como uma mera legenda no filme, assim, um SRT, né, na tela. Até hoje eu tenho, de algum modo, problemas com o festival por querer bancar essa coisa de uma imagem cravada no vídeo, assim, como para mim deveria ser e é, né? E em relação ao Banzo, é isso. Tem uma... Eu queria muito, assim, que o filme tivesse narrativamente, desde o segundo inicial, uma pungência muito grande, assim, que já colocasse
colocasse as coisas violentas no seu devido lugar, assim, essa sensação de incômodo, tudo assim, né? Tanto que nem se apresenta de cara, né, o que se está assistindo, assim, né? Já vai jogando, e eu chamo de um rolo compressor, assim, né? Algo que já vai e não para, até do segundo inicial ao final, assim. Aí foi pensado, né, toda essa exposição, assim, da história desse modo, né, de apresentar em que território está sendo pisado, né, através da descrição do Banzo via dicionário do Ney Lopes, assim, a descrição dele, e que partisse aí para as demais cenas e a carta, né, que, volto a dizer, teve essa preocupação de ser exposta de uma forma estilizada, né, e cravada na tela, para que fosse essa fala, esse ruído, esse grito secular, assim, né? É meio por isso, assim, meio que por isso. Obrigada, Rodrigo. Forte. É isso, a gente tem o Índio Cor-de-Rosa e a Morte Branca do Feiticeiro Negro, que são duas, né? Que você fica sem respirar e vem fartura, que você acredita, enfim, que é possível aí desenhar um outro presente, enfim. A gente tem duas perguntas agora. Ana Costa Ribeiro comenta, né? 3 filmes extraordinários, muito obrigada. Gostaria de perguntar sobre o processo de construção do som e dos silêncios nos 3 filmes. Em O Feiticeiro Negro, como chegou a ideia do off, sem o som da voz e a atmosfera imersiva dos ruídos? Em O Índio Cor-de-Rosa, como foi feito o desenho de som dos ruídos e também a decisão por uso enfático da música? E em Fartura, a escolha da trilha sonora, e eu adicionaria quem são as pessoas que falam. Que mais em cima o Bernardo pergunta por que não tem a identificação das pessoas. Então acho que é, né, entender um pouquinho como que se deu o desenho de som, né, dos filmes. Então, eu acho que eu vou começar pela primeira pergunta, que pergunta por que as pessoas não aparecem e por que não há legenda, assim, né? A legenda, eu acredito que por questões de acessibilidade a gente vai inserir, né? O filme, na verdade, tem o filme legendado, a gente tem a versão do filme legendado, mas eu acredito que enfim, não foi uma escolha, né, de colocar as frases ali, todas elas, né, na imagem. E isso tem, eu acho que uma importância, assim, que a gente queria muito trazer a potência da oralidade, né, da voz, a potência de você ouvir uma voz e você criar uma imagem. Eu acho que as vozes que falam no filme, elas criam uma imagem, sim. Então, existe uma imagem, né? Quando uma das cozinheiras fala sobre a dor, sobre o marido, né? Sobre a questão de fugir da opressão do marido através, né, da comida, ela fala que a comida salvou a vida dela, né? Que o ato de cozinhar salvou a vida dela. Isso, para mim, é uma imagem, assim. Você imediatamente você constrói essa imagem na sua cabeça. Então, eu acho que não trazer esses rostos traz justamente a potência da oralidade, assim, para o filme, e nos coloca também num lugar de compartilhar, assim, né? Porque as pessoas que estão ali narrando as suas histórias não são necessariamente as pessoas que têm as suas imagens postas no filme. Então, a gente coloca todo mundo numa roda para falar sobre memória, sobre afeto, sobre comida, assim, sobre esse gesto de compartilhar. Então, eu acho que essa decisão, né, de não mostrar os rostos vem disso, assim, de trazer, de explorar a potência da oralidade, né, e realmente criar imagens através disso. E tem uma outra pergunta que fala, que é de baixo, né, que pergunta com relação à escolha da trilha sonora.
Eu acho que a escolha da trilha sonora, né, o desenho do filme, o desenho de som do filme, ele passa por uma questão que é a celebração, assim, né? A celebração da vida, o expurgamento da dor através da festa, e da mesma forma, né, que a gente expurga as nossas dores através da festa, a música também pode ser usada através disso, né? A música, ela é uma materialidade, mesmo que cantada, assim. Então, eu acho que tem uma coisa aí de trazer a potência de você realmente celebrar. Então, o desenho de som do filme, ele traz muito essa coisa, né, da celebração, da festa, são músicas animadas, são músicas que a gente logo remete realmente àquela festa no quintal. Então, a gente realmente queria explorar a celebração, assim, porque a comida, ela tá sempre, né, quando você oferece uma comida, um jantar, um almoço de família para alguém, você sempre coloca uma música, né? A gente sempre coloca uma música ali, e a música também faz parte desse ritual de celebrar a vida, né? De expurgar as nossas dores, de colocar aquilo que a gente está sentindo para fora, né? De se expressar. Então, o desenho de som do filme, ele tem um pouco essa vontade, assim, de trazer a celebração no seu sentido complexo mesmo, né? Que não está só aliado à felicidade, mas que também está aliado à dor e ao que é a vida, né? Que é essa coisa complexa aí que a gente vai buscando entender. Então, o papel do som para Morte Branca era essencial porque eu queria muito um lance sinestésico assim para o filme, né? Uma jornada que fosse uma jornada sensorial assim, para que se contasse a história. E aí eu fiquei também pensando no que seria, como é que poderia ser e tal, até que eu trombei com a primeira faixa do álbum Ganga da Jussara Marçal e do Cadu Tenório, assim. Que era, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, tipo, é isso, né? É isso. Só que pela, né, a duração da música, a intenção com a duração do filme não casava, e aí esse filme, acho que eu nunca falei isso publicamente até, mas todo o filme, assim, vídeo e áudio, ele é todo desacelerado, assim. Tanto as imagens, né, manipuladas, quanto o som, para conseguir atingir o que eu queria, teve todo um trabalho, né, da mixagem para que chegasse nessa desaceleração do tempo, assim, né, que não deixa de ser e tal, para atingir o que eu queria, que esse lance mais sinestésico, né, que fosse tão violento e agressivo quanto também, sei lá, até para que se possa assistir, assim, que fosse também, tivesse um quê de poético e etéreo, de algum modo, assim, né. E fora o som, tinha outra pergunta, Patrícia? Era isso, né? Mas, enfim, foi buscado, eu lembro que eu não queria música, queria que fosse uma camada sonora, assim, digamos, uma camada sonora que servisse de base para o filme. Acho que é basicamente isso, assim. Então, o som, no caso do Índio, quando a gente decidiu ou começou a caminhar na direção de fazer um filme só com arquivo, a gente se enfrentou com o problema de que os fios do Noel são mudos, né? Os fios do Noel são todos em 16 e não tem banda de som assim nos fios. E o Rodrigo comentou agora que desacelerou, né, tudo. A gente também se deparou com um problema que no começo para a gente era um problema, mas depois a gente se habituou e começou a trabalhar até com prazer nisso, é que os planos do Noel são quase sempre muito curtos, né? Porque era um rolinho pequeno de 4 minutos e meio de filme, então os planos são muito rápidos e descontínuos e tal. E aí a gente começou a
assim, a gente tem a camada de som que é a voz dele, né, que é o depoimento, que a gente foi tentando agrupar, que a fala dele também é muito cheia de digressões o tempo todo, ele abre parênteses e não fecha. Então a gente trabalhou para agrupar alguns assuntos assim na fala dele e enxugar também, porque é uma fala de 3 horas, né? Então a gente deve ter usado ali uns 40 minutos e tanto. E a gente começou a construir também o som das cenas. A nossa primeira experiência de sonorizar uma cena daquelas do Noel, a gente começou a fazer assim um Foley muito rigoroso, sabe? Cada passo, cada flechada dos meninos na pescaria, cada remo que entrava, aí a gente começou a enlouquecer. A gente falou, ó, a gente vai ficar aqui 3 anos fazendo Foley desse filme, vai ficar ruim e o dinheiro vai acabar e vai ser uma roubada. E aí a gente começou a perceber que usando, assim, buscando situações semelhantes àquelas que o Noel filmou, uma pescaria do povo Yavalapiti, por exemplo. A gente conseguia um efeito assim mais era menos, a correspondência entre imagem e som era menos direta, né? Mas a gente criava um ambiente assim mais acolhedor para assistir aquilo, sabe? E aí isso acabou levando a gente para um negócio que eu achei que foi muito bacana assim na produção do filme, que foi pedir a realizadores indígenas dos povos que o Noel retratou que gravassem sons de situações semelhantes àquelas que a gente estava mostrando ali no filme, nas imagens do Noel, para a gente sonorizar o filme, né? Então, a pesquisadora que trabalhou com a gente, que fez pesquisa de imagem também, a Júlia Franceschini, é antropóloga do Museu Nacional, então trabalhou no Xingu, fez trabalho de campo no Xingu, então a gente sentou com ela, identificou cada um dos povos pelo tipo de colar, pelo tipo de brinco, pelo tipo de corte de cabelo, quando isso não estava explícito assim nos rolos de filme, né, do Noel, quando isso não estava anotado e tal. E aí a gente por aí se orientou para contactar os realizadores indígenas que gravaram para a gente. O Divino, o Chavante, gravou muito material para a gente. O Tacumã Cuicuro gravou também. Então, a gente tem lá os meninos o Chavante conversando embaixo de uma árvore e virou o som da enfermaria em que o Noel está tirando radiografia do Chavante. Uma brincadeira na beira do rio, dos Yaulapiti, vira, dos Cuicuro, quer dizer, vira o som daquela cena da pescaria com o Timbó, que está mais no primeiro terço do filme ali. E aí o Bernardo, eu acho que também perguntou sobre a música, né? Ele perguntou da Foi. música do Tom Jobim, falando como que você conseguiu permissão, pois o material não é barato. E aí, enfim, bom, essa construção toda do som das cenas é uma construção também muito do Cláudio, o montador, e do Damião Lopes, que é o cara que fez o desenho de som e tal, e mixagem, que eu acho que isso tem um peso importante pra caramba no filme, né? Isso leva muito o filme e tal, e acho que ajudou a gente a encaixar essa ideia de fazer um filme a partir dos arquivos. E a música entrou aí também, nessas experiências da gente experimentar como é que a gente apresentava o material do Noel, porque assim, essa era a nossa vontade, era mostrar o material do Noel, colocar os filmes do Noel na tela, colocar de tudo, sabe? Mostrar, construir também o Noel cineasta, assim. Então, a gente começou a pensar estratégias para fazer isso. E a música entrou nisso, quando a gente começou a mexer com música, a gente também começou a, assim, entre nós, construir algumas justificativas, assim, para a gente também conseguir estabelecer uma coerência interna, assim, para a gente não sair usando qualquer trilha, né? Então, eu acho que todas as trilhas têm
tem uma relação, assim, ou com os povos indígenas, são compositores que se debruçaram sobre esse tema. A gente usa muita coisa do Guilherme Vaz, que é um cara que trabalhou com os povos indígenas a vida inteira e é um sujeito que se dedicou muito a isso. Tem o Carlos Gomes, que, porra, fez o Guarani, né? Mesmo de uma perspectiva mais romântica, né? Muito marcada pelo seu tempo, né? Mas também se debruçou sobre isso, e compositores que, de alguma maneira, se debruçaram sobre uma ideia de Brasil, que eu acho que o Noel também não é um sujeito que pensou muito o Brasil, né? Um sanitarista, foi um intérprete também do Brasil, que refletiu sobre o Brasil, então a gente tentou também trazer essa pegada aí para o uso da trilha. E a questão das saudades do Brasil, que é mesmo a música do Tom Jobim que a gente usa ali naquela sequência com os Caiapó, cara, é a conversa, né? É a nossa produção, super produção executiva da Maria Flor Brasil, conversando e negociando e, enfim, fazendo o orçamento render, né? Então, assim, acho que também não tem, não tem segredo, não tem. Foi um pouco por aí. Não sei se eu respondi as perguntas. Respondeu sim. O som do filme é precioso, assim, hoje eu, enfim, revi, e hoje já causou também outra sensação, assim, terminou o filme e eu fiquei com muita raiva e senti muita, não do filme, né, mas de pensar nesse fora de quadro, e aí eu acho que todos os filmes provocam de algum modo essa reflexão, né, não sei, de pensar essa Brasília hoje, né, de pensar aquelas imagens e aqueles lugares hoje, olhando para aquelas imagens, né, daquelas pessoas indígenas, né, provavelmente muitas daquelas pessoas já não estão mais aqui nesse plano hoje, e eu fiquei pensando muito nisso, né, ou no próprio registro, né, de famílias negras, como que isso se dá hoje em 2020, como que isso acontece, que no próprio filme vocês mostram uma pequena transformação, né, que antes era a mesa no centro, e isso depois vai se transformando um pouquinho, até no filme vocês comentam, assim. Não é exatamente uma pergunta, é um comentário, não sei se vocês, né, gostariam de comentar. E aqui também tem mais uma coisa, um outro comentário do Bernardo Costa, que ele fala: o filme Fartura toca numa questão que sempre me intrigou. Sempre que saio de casa de pessoas pobres com a barriga cheia, e várias vezes já saí de casa de pessoas ricas com fome. Essa lógica, para mim, me lembra muito que eu tive uma vivência de sertão muito tempo na minha vida, e aí teve uma amiga que falou, né, que a lógica da cidade é uma lógica da escassez, e a lógica do sertão seria essa lógica da abundância, né, que onde você chega sempre vai ter comida, sempre vai ter carinho, assim. Fiquei lembrando disso, Bernardo. Gente, mais alguma questão que vocês queiram colocar? E se vocês quiserem comentar um pouco essa questão do fora de quadro, ou como vocês pensam. Ontem surgiu até uma questão na mesa de ontem em relação aos projetos futuros, né? No que vocês estão trabalhando, né? E quais os projetos que estão em andamento, o que vai, né? As pesquisas que vocês estão tocando agora, e de como que vocês estão pensando também, né? Essa ideia do futuro, assim, desse futuro também incerto que se coloca hoje. Então eu refaço, né, a pergunta: que projetos vocês estão tocando no presente, né? O que está, enfim, incomodando vocês, ou continua incomodando e talvez ganhando, né, novos contornos. Eu vou fazer um comentário a respeito do que o Bernardo falou, né? Acho que é uma coisa que, assim, acho que todo mundo fica um pouco com essa sensação. Eu achei bem legal ele ter comentado sobre isso. Eu acho que essa questão de você sair de barriga cheia, né, da família, em casas de famílias pobres, eu acho que tem a ver, porque acho que o ato de ofertar muitas vezes não tem a ver com uma questão econômica, né? Tem a ver com
a vontade de compartilhar. Então, eu acho que é muito cultural, assim, né? Eu acho que, pelo menos na minha família, é assim, quando se tem alguma coisa, se quer compartilhar com todo mundo. Então, se faz um feijão, tem que chamar a vizinha, a amiga da vizinha e todo mundo para vir compartilhar. E eu acho que não tem a ver com isso aí, esse gesto não tem a ver, né, com uma questão econômica, tem a ver com aquilo que se tem, se deseja compartilhar. Então, eu acho que isso é uma questão cultural mesmo, assim, né? É um aprendizado que a gente adquire, né, com aqueles que estão ao nosso redor. Eu acho que essa vontade de fazer com que todo mundo experimente um pouquinho, de que todo mundo saia com barriga cheia, essa vontade de querer agradar, né? Eu acho que essa é uma experiência que pessoas ricas não têm, assim. Isso é um problema só delas. Porque, enfim, nas nossas casas a gente tem uma vontade de compartilhar e isso é ótimo, né? Então, se a gente tem 1 quilo de feijão, é para todo mundo comer junto. E a outra pergunta foi sobre projetos, né, que a gente está fazendo agora. Eu, ano passado, dirigi um filme chamado Enraizadas, que também tem um viés de memória, mas nesse caso, né, a tentativa não foi de encontrar na memória que se tem uma história, mas de pegar uma história e construir uma imagem. Então, é também um documentário que fala sobre tranças, né, sobre a história das tranças, e a gente faz justamente nessa construção de imagens que a gente quer que perdure, assim, imagens que não podem deixar de existir e imagens que precisam contar a nossa história, assim. Então, a gente se apropria mesmo daquilo que é nosso, daquilo que é nossa cultura. As tranças fazem parte da nossa cultura, fazem parte de um processo de resistência muito grande, muito bonito. Então, a gente pega essas histórias que estão em alguns artigos, né? A gente faz uma pesquisa gigante em artigo, a gente busca quem tem domínio sobre o assunto e a gente vai lá e cria imagens para isso, porque se existe essa possibilidade, né? Se eu sou uma mulher negra cineasta, eu estou aqui para construir imagens que valorizem a minha história, né? Para que, enfim, daqui a pouco a gente possa revisitar e se permitir ser visto pelo nosso próprio olhar e não sobre o olhar de outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que a gente construiu. Então, o que eu tenho feito é me dedicado a fazer com que esse filme, né, o Enraizadas, também alcance um público maior, né? Nosso objetivo, apesar do filme estar rodando em festival também, nosso objetivo principal não é festival, sempre foi escolas, a gente sempre quis passar nosso filme em escolas, porque eu acho que existe aí um processo de apagamento da nossa história que a gente quer fazer um contramovimento, então, assim, né, trazer isso desde a pré-adolescência ali, eu acho que é importante para outras mulheres negras como eu, que sempre usei trança, mas nunca soube. Sempre não, mentira, porque teve uma fase que o mundo e o universo ao meu redor não me permitia usar trança, por questões psicológicas mesmo, fui impedida de, né? Fui impedida de, não fui eu que escolhi não usar, eu fui impedida de. Então, no momento, tenho me dedicado a fazer com que os filmes alcancem o público que tem que ser alcançado, assim. Ao invés de... Estou sempre pensando em coisas novas, mas eu acho que pensar em coisas novas me exige uma certa paz de que aquilo que eu fiz alcançou quem deveria alcançar. Então, a gente tem feito aí um trabalho com transistas, o Fartura, né, tem alcançado um público maior também. Então, é um pouco isso que eu tenho feito enquanto diretora, produtora.
Muito bom. Futuro é tentar ser criativo e ousado, assim, né, nesse nosso país, assim, sobreviver em relação à arte, ser criativo e ousado, né, no mínimo, assim, para conseguir ter uma mínima perspectiva para as coisas e tal. Ano que vem eu planejo lançar mais um documentário, só que ainda não posso falar, tipo assim. Mas é isso, assim. Eu só fico torcendo por todos nós, assim, nesse país. Meio que isso. Então, a gente está aqui também meio nessa do Rodrigo, né? Torcendo para tudo dar certo. Mas a gente, lá na banda Filmes, com a Flor e o Cláudio, a gente aí no processo de fazer o Flor produtor executivo e o Cláudio montador, a gente encontrou assim um personagem super interessante aí no processo de pesquisa de material de arquivo para o filme do Noel. A gente também chegou a se debruçar assim, sobre outros materiais, né, que não eram filmes do próprio Noel. E aí estamos correndo atrás de saber conhecer mais esse personagem, pensando a possibilidade de um próximo longa aí com a banda. A partir desse personagem, mais ou menos nesse mesmo universo, assim, que é um universo que a gente passou a conhecer bastante bem e gostar de estar tratando desses temas, assim. Então, estamos fuçando aí as possibilidades de fazer um longa aí a respeito desse personagem. Massa, muito bom, gente. Acho bonito, teve uma coisa que a Juliana falou antes, né, dessa importância da produção de memória, né, da produção dessas memórias, né, a comunidades e povos que tiveram, né, essas memórias apagadas e exterminadas. Acho isso, né, entendo muito esses filmes também nesse lugar, assim, dessa produção de memória viva, né, atuando no presente e que, enfim, que esses filmes possam, né, como a Juliana também usando as palavras dela, que esses filmes possam chegar em quem eles precisam chegar, né? Eu fico muito pensando nisso, assim. E com esses filmes, tanto os de ontem como os de hoje, né? Eu fiquei, poxa, tá, mas sou eu que estou vendo. Será que esse filme vai chegar, né, na escola? Será que esse filme vai chegar, né, onde as histórias não são contadas, né? Nunca são contadas. Então, acho que ontem e hoje, né, são meses que para mim fico muito agradecida assim pela disponibilidade de vocês, pelos filmes, né, que acho que me tomaram nos últimos dias de um jeito muito que eu não sei dizer direito ainda, né, em palavras, mas que estão aqui. E o Rodrigo Espíndola. Não é uma pergunta, é um comentário e um pouco de rasgação de seda. Sim, porque, né, essa mesa de fato consigo deixar de relacionar o ato de compartilhar e principalmente compartilhar a comida, fonte que nos dá energia para viver, com os rituais de oferendas presentes em diversas culturas afro-brasileiras. O fartura evoca diversas memórias e ancestralidades que atravessam os micro aos macrocosmos. Parabéns, Juliana, filme. Tem também o Cabela, né, da Yasmin Tainá, que também tem toda uma discussão, para quem não conhece, sobre essa relação com o cabelo, enfim, que de algum modo está na pesquisa da Juliana também. E que é isso, né? São essas pesquisas que, no fim, nos perseguem e que vão se atualizando nesse tempo espiral, né? Que é o que o Fartura propõe também, né? Esse entendimento do tempo enquanto algo que é circular. E acho que é um pouco isso. Pensei da gente ir encerrando, não sei se vocês querem dar um tchau, colocar umas últimas palavras, mas imagino que a gente já passou um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado. Acredito que o público também não chegou mais nada aqui para mim. Então é isso, gente. Quero agradecer demais a presença de vocês, foi muito bom.
Sempre fico muito afetada com esses encontros. Sempre não, né? Mas hoje fiquei. E acho que é isso. Valeu mesmo. E aí agora a gente faz... Se vocês quiserem dar um tchau, assim, só com a voz, para o público. Assim. Essa parte, né? Pode ligar todo mundo o microfone. Isso. Tá, joia. Galera, muito obrigada. Valeu, obrigada. Valeu, obrigado pelo convite. Assistam os filmes. Pela conversa. Valeu. E aí, a todas e todos também que estiveram com a gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. E agora, Ju, Rodrigo, Thiago, a gente desliga nossas câmeras e microfones. Valeu.